Alyssa Rowan acordou às 5h02 com batidas fortes na porta. Um som que destoava da calma habitual da vizinhança e de sua rotina metódica de começar o dia. Sentou-se com a lucidez cansada de quem aprendeu a dormir em alerta após uma perda recente e lembrou-se do relógio digital piscando devido a uma queda de energia alguns dias antes. A casa que herdara da avó cheirava a madeira e café velho, e o tapete do corredor tinha uma mancha de cera que ela sempre evitava sem pensar. Mal abriu o olho mágico e viu Gabriel Stone, o vizinho silencioso da casa ao lado, respirando pesadamente e com uma expressão que ela nunca vira antes. Disse poucas palavras, o suficiente para quebrar qualquer rotina, que ela não deveria ir trabalhar, que deveria confiar nele. Ela não esperou por uma resposta. A porta engoliu sua silhueta, deixando apenas o ar frio da manhã. Alyssa não era de acreditar em avisos, mas o jeito como ele olhou para o corredor, quase contando os passos, a deixou paralisada, com a mão na maçaneta. Ela trancou a porta 2 vezes e encostou a testa na madeira, checando o pulso como se precisasse de mais uma informação para tomar uma decisão. A casa ficou em silêncio mais uma vez, e esse tipo de silêncio sempre lhe dava a sensação de uma equação incompleta. Ela não vestiu seu habitual terno cinza, nem preparou a garrafa térmica que levaria para o carro. Ficou na cozinha, medindo tudo, como se amanhã fosse uma planilha que precisava ser equilibrada. Às 6h10, enviou um breve e-mail para a equipe avisando que se atrasaria, escolhendo cuidadosamente o tom para não despertar suspeitas ou curiosidade desnecessária. Pensou no pai, na última tarde em que tentou lhe dizer: há algo que você não sabe. E como a tosse dele lhe roubou as palavras, aquela interrupção ficou martelando em sua mente como um parêntese não fechado. A vizinhança despertou aos poucos. Uma persiana sendo levantada, um motor ligando, um cachorro latindo e depois silenciando ao primeiro latido. Alyssa deixou o celular no silencioso, com a tela virada para baixo, e abriu o caderno onde anotava pequenas coisas. Horários, placas de carros que via repetidas, ligações de números desconhecidos. Às 7h32, notou que um sedã azul havia passado em frente à sua casa novamente, mais devagar que o normal. E não hesitou em anotar. Os números a acalmaram. Ela preparou um café fraco e frio, daquele tipo que se faz quando a mente está em outro lugar, e o deixou no balcão sem provar. Não tinha uma explicação clara. Apenas um pressentimento prático. Acatar o aviso e, se nada acontecesse, aceitar como mais uma estranheza em uma semana que havia dado errado. O relógio de parede bateu 8h02 e, sem saber por quê, aquele minuto pareceu mais longo que o resto da hora. Às 12h17, o telefone fixo tocou, um som que ela não ouvia há meses, pois controlava tudo pelo celular. Atendeu com cautela, esperando ouvir a voz de um operador de call center. Mas do outro lado da linha houve um silêncio administrativo, seguido por uma pergunta que a fez sentir um aperto no coração. Podemos confirmar que a senhora está bem, senhorita Rowan? A voz era de um policial que mencionou seu nome, o nome da delegacia e o número da viatura, como se estivesse lendo um relatório. Alyssa respondeu sem jeito que sim, estava em casa, mas a linha ficou estática e antes de cair, ela conseguiu ouvir. A senhora foi vista entrando no prédio às 8h02. Aquela frase não fazia sentido, exceto pelo relógio que a mantivera paralisada em frente à janela. Ela encarou seu reflexo no vidro, tentando entender o impossível. Alguém havia usado sua rotina, sua identidade, sua sombra. Seu corpo tremia sem que ela percebesse. Ainda não era medo, era perplexidade matemática, o tipo de erro que não deveria existir. Ela abriu o laptop, pesquisou as notícias e encontrou o que faltava. O prédio da sua empresa apareceu na tela, cercado por carros de polícia, com uma manchete que dizia: ataque deixa vários feridos,
suspeito desaparecido. Seu próprio nome completava a frase. O cérebro de Alyssa tentava processar tudo como um relatório de auditoria. Fatos, horários, testemunhas. Mas nada fazia sentido. O carro descrito pela polícia estava na garagem dela. A rachadura estava na bolsa. Ela tentou ligar para o chefe, mas o número estava desligado. Tentou discar para Gabriel. E ninguém atendeu. Foi até a janela e viu um carro cinza estacionado em frente à sua porta, com vidros fumê e o motor ligado, soltando fumaça como se alguém estivesse esperando ordens. Pela primeira vez em anos, sentiu que os dados eram inúteis. Seu pai fora o último a alertá-la de que a verdade nem sempre está nos números. E só então ela entendeu o que ele queria dizer. Alyssa fechou as cortinas, desligou o roteador e sentou-se no chão com as costas contra a parede, tentando entender como alguém poderia ter planejado seu desaparecimento sem que ela percebesse. A casa estava impregnada com aquele cheiro metálico de medo misturado com poeira, e em meio àquele silêncio ela sentiu com certeza que nada jamais seria como antes. O som de passos na brita do jardim a fez engasgar. Alguém se aproximava lentamente da lateral da casa como se conhecesse a região. Ela pegou o celular, mas a tela continuava sem sinal. Uma sombra cruzou a cortina. E seu medo assumiu uma lógica simples. Se estavam procurando por ela, era porque alguém precisava que ela permanecesse em silêncio. Ela foi até a porta dos fundos, onde o casaco do pai ainda estava pendurado. Aquele que ela não ousara lavar desde o funeral. Colocou seus documentos mais importantes lá dentro: o passaporte, um molho de chave sem identificação e um envelope antigo com a caligrafia do pai. Ela não sabia para onde ir, mas sabia que ficar seria se render. O carro cinza ligou de repente e partiu sem os faróis acesos, deixando um eco que persistiu. Alyssa aproveitou o momento e saiu pela porta lateral, sentindo como se cada passo fosse um arquivo que precisava proteger. Ela caminhava pela rua deserta, as mãos frias e a mente no piloto automático, como se alguém a estivesse guiando. Lembrou-se de um café 24 horas perto do canal e foi até lá. Precisava de luz, barulho, testemunhas. O bar cheirava a gordura e cigarro, e uma televisão antiga exibia o noticiário local. Na tela, novamente, sua foto. Alyssa Rowan, analista financeira, procurada por possível ligação com o atentado. Sentiu um frio na barriga, toda a sua vida, organizada em pastas, se desintegrando em segundos. Pediu um chá só para justificar sua presença e tentou manter a calma enquanto checava as manchetes no celular que o garçom lhe emprestara. As redes sociais já noticiavam sua morte, e alguns diziam que seu carro havia explodido em frente ao prédio. Alyssa fechou o navegador. Seu medo não era apenas de morrer, mas de deixar de existir na versão correta da sua própria história. E naquele momento, o que mais doía não era o perigo, mas a certeza de que ninguém saberia a verdade. Gabriel apareceu às 13h05, vestindo o mesmo casaco escuro da manhã, com o olhar mais alerta do que nunca. Não perguntou nada. Simplesmente sentou-se à sua frente, colocando sobre a mesa um envelope dobrado e um pequeno dispositivo metálico que parecia um cartão em branco. Alyssa sentiu uma mistura de alívio e suspeita. Ele não estava se comportando como um vizinho comum, mas como alguém acostumado a planejar cada movimento com precisão. Antes que ela pudesse falar, ele disse em voz baixa: "Não confie em ninguém. Aqueles que estão atrás de você não querem protegê-la." Mandou que ela se levantasse, não olhasse para trás e pagou a conta com o valor exato, sem deixar gorjeta. Saíram por uma porta lateral e caminharam em direção a um beco, onde um SUV preto os aguardava com o motor ligado. O ar cheirava a chuva e gasolina, e Alyssa sentiu sua vida se desprendendo da realidade como uma folha úmida de uma parede velha. Entrou no veículo com a sensação de estar assinando um contrato cujos termos não se lembrava de ter lido.
Durante a viagem, Gabriel só falava quando absolutamente necessário. O som dos limpadores de para-brisa era a única constante, como se aquele movimento marcasse o ritmo da fuga. Alyssa tentava manter o controle mental, enumerando coisas. Os nomes dos colegas, as senhas de que se lembrava, os endereços que ainda poderiam estar seguros. Mas cada pensamento se dissolvia no seguinte, substituído por uma pergunta maior. Quem era aquele homem que parecia saber de tudo? Gabriel finalmente disse que havia prometido protegê-la, que seu pai o contatara semanas antes de morrer. Isso foi o suficiente para fazê-la tremer, porque seu pai nunca fora do tipo que pedia favores. O olhar de Gabriel endureceu quando ele mencionou eles, um pronome que soava mais perigoso do que qualquer nome específico. O carro entrou em uma estrada de terra na floresta, sem placas nem luzes. Alyssa apertou o cinto de segurança e, pela primeira vez, permitiu-se acreditar que estava escapando de algo maior do que um erro administrativo. A estrada se estreitou e ficou lamacenta, cercada por árvores tão altas que bloqueavam o céu. Gabriel dirigia sem hesitar, como se conhecesse cada curva, e Alyssa entendeu que aquele caminho não era improvisado. Na metade do caminho, ele parou o carro e pediu que ela saísse. Caminharam por entre os arbustos até chegarem a uma antiga estrutura de concreto, semi-enterrada. Não havia portas à vista, apenas um portão de metal enferrujado. Gabriel apertou o dispositivo que havia deixado sobre a mesa de centro, e um breve bip ativou o mecanismo. O ar se encheu de poeira e cheiro de metal velho. Alyssa o seguiu por uma escada estreita e úmida. Lá dentro, uma luz fraca iluminava uma mesa com pastas etiquetadas com seu sobrenome. Algumas tinham datas que ela reconheceu. Sua data de nascimento, a data da morte de sua mãe, o último exame médico de seu pai. Era como se toda a sua vida tivesse sido observada de outro ângulo, um ângulo ao qual ela nunca havia consentido. Gabriel entregou-lhe uma carta lacrada e disse que era a única coisa que seu pai conseguira contrabandear antes de morrer. Alyssa abriu-a com as mãos trêmulas. O papel estava amarelado e cheirava a mofo. Seu pai pedia desculpas pelo silêncio e confessava que seu nascimento fizera parte de um programa secreto chamado Iniciativa Rowan. Ela leu aquelas palavras várias vezes sem compreendê-las completamente. Dizia que ela possuía uma rara variação genética, algo que a tornava resistente a doenças e agentes químicos, e que o governo tentara replicar seu DNA por décadas. Alyssa achou impossível, que devia haver algum engano, mas as datas coincidiam com os relatórios médicos que ela se lembrava de ter assinado. Seu pai implorou que ela não confiasse em ninguém e encontrasse o baú que ele havia escondido. Gabriel observava em silêncio, sem interromper, como se já soubesse o que a carta dizia. O medo de Alyssa não era mais abstrato. Agora tinha um nome e um propósito. Alyssa perguntou o que tudo aquilo significava, mas Gabriel não respondeu imediatamente. Ele simplesmente caminhou até o painel lateral e ligou uma tela antiga que exibia um mapa com coordenadas e registros de acesso. Explicou que o pai dela havia trabalhado em um projeto secreto de bioengenharia, disfarçado de auditoria contábil, em uma empresa privada. O objetivo do programa era identificar mutações genéticas espontâneas e, se possível, replicá-las. Quando descobriu que estavam usando pessoas inocentes como cobaias, tentou denunciar, mas era tarde demais. Ameaçaram-no, silenciaram-no e, por fim, simularam sua morte como um ataque cardíaco comum. Gabriel, que havia servido em operações de inteligência, foi designado para proteger a única pessoa capaz de destruir o projeto. Ela. Alyssa ouviu, com o olhar vago, tentando absorver a gravidade do que estava ouvindo. Naquele momento, sentiu que toda a sua vida havia sido uma mentira cuidadosamente orquestrada.
O ar dentro do bunker estava pesado, como se cada palavra adicionasse uma camada de oxigênio contaminado. Gabriel mostrou-lhe uma pasta contendo discos rígidos, fotografias e documentos confidenciais com selos federais. Havia arquivos com seu nome e um número de identificação biométrica que ela não se lembrava de ter tido. Um dos relatórios, datado de sua infância, descrevia evidências de exposição a produtos químicos em um hospital rural onde ela havia passado por uma pequena cirurgia. Alyssa se lembrou do episódio. Uma queda, anestesia prolongada, uma enfermeira a observando com interesse indevido. Tudo o que ela considerara mera coincidência agora assumia um novo significado. Suas mãos tremeram ao perceber que sua imunidade não era uma bênção genética, mas uma maldição herdada de experimentos secretos. Gabriel fechou a pasta e disse que eles precisavam sair antes que o sistema detectasse qualquer atividade. Alyssa assentiu em silêncio, com os olhos vidrados, certa de que a verdade finalmente a alcançara. Quando saíram, há muitos entusiasmos. Tarde tinha adquirido um tom acinzentado, que dava a impressão de que o próprio tempo os observava. O silêncio da floresta era tão denso que qualquer estalo de um galho soava como um alarme. Gabriel vasculhou o perímetro com um pequeno scanner, enquanto Alyssa guardava a carta e a pasta em uma mochila. Sua respiração ainda estava ofegante, não tanto por medo, mas pela magnitude do que agora sabia. De repente, um zumbido metálico cortou o ar, como um drone sobrevoando. Gabriel desligou o scanner, pegou seu braço e a puxou para dentro da mata fechada. Avançaram agachados, passando por raízes úmidas e folhas secas que grudavam em seus sapatos. Cada passo era uma decisão entre seguir em frente ou parar para sempre. Quando finalmente chegaram ao veículo, Gabriel disse sem olhar para ela: "Eles nos encontraram mais cedo do que esperávamos." Alyssa não respondeu, mas algo dentro dela se acendeu. Um impulso de nunca mais fugir. O motor rugia com um som irregular, como se o veículo também sentisse o peso da perseguição. Alyssa olhava pela janela para as luzes distantes que se moviam entre as árvores, sabendo que não eram vagalumes. Gabriel lhe entregou um pequeno dispositivo de armazenamento e disse que, se algo lhe acontecesse, ela deveria ativar o conteúdo e seguir as coordenadas escritas no verso. Ela o guardou cuidadosamente, sem fazer promessas. A estrada serpenteava por curvas intermináveis sob uma chuva fina, daquelas que encharca silenciosamente. No banco de trás, a maleta vibrava a cada solavanco, como se o próprio passado exigisse ser libertado. Alyssa encostou a cabeça na janela e sentiu um nó no estômago. Já não sabia se estava fugindo ou caminhando em direção à verdade. A paisagem estava turva, mas seus pensamentos eram claros. Ela não podia continuar vivendo sob uma identidade falsa, e embora não soubesse como, entendia que em algum momento teria que confrontar aqueles que haviam escrito seu destino. Chegaram a uma cabana escondida entre pinheiros, quase invisível da estrada. O telhado estava coberto de musgo e as janelas tapadas com tábuas. Parecia abandonada, mas por dentro tudo estava limpo, como se alguém a tivesse preparado para aquele momento. Gabriel acendeu uma lamparina a óleo e examinou o interior com movimentos precisos. Alyssa colocou a mochila sobre a mesa e olhou em volta. Um rádio antigo, uma cama militar dobrável e uma fotografia a preto e branco de um grupo de homens de uniforme sem insígnias. Reconheceu um dos rostos. O do seu pai, mais jovem, com um sorriso quase imperceptível. A garganta apertou. Aquela imagem dissipou todas as dúvidas que lhe tinham transmitido. O seu pai não era apenas um contabilista, mas alguém que participara em algo que jamais poderia constar nos registros públicos. Sentou-se e, pela primeira vez naquele dia, sentiu vontade de chorar. Mas nenhuma lágrima caiu.
Era como se o seu corpo tivesse decidido conservar todas as emoções para sobreviver. Gabriel falou pouco naquela noite. Explicou que o local tinha seu próprio gerador e que os sinais de rastreamento não o alcançavam. Alissa tentou dormir, mas toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz do pai repetindo: "Não confie neles." Lá fora, o vento chicoteava os galhos e o telhado rangia como se estivesse respirando. Ela se levantou e espiou pela fresta da janela. Nada além de escuridão e chuva. No chão, ao lado da cama, encontrou uma caixa de metal com o mesmo logotipo do programa, Iniciativa Rowan. Dentro, havia um pequeno frasco de vidro contendo um líquido transparente e uma etiqueta com a inscrição Sujeito 01. Alissa o segurou por um instante, observando o líquido tremer a cada batida do seu coração. Aquele frasco era a prova tangível de tudo o que seu pai tentara destruir. E agora, ela entendia que carregaria esse legado, mesmo sem tê-lo pedido. Enquanto o amanhecer começava a filtrar-se pelas frestas do telhado, Alissa já estava vestida, com a mochila às costas e a carta do pai dobrada dentro do casaco. Gabriel revisava o mapa num caderno, traçando linhas com um lápis curto e gasto. Disse que havia um ponto marcado a 3 quilômetros de distância, a entrada para um bunker subterrâneo construído pelo próprio pai de Alissa. Ela não fez perguntas. O silêncio entre eles tornara-se funcional. Não precisavam de explicações, apenas de movimento. O caminho estava lamacento e coberto de folhas molhadas, e cada passo produzia um som que se misturava ao murmúrio da chuva. Por vezes, Alissa pensou que não. Conseguiriam, que os drones reapareceriam, mas não reapareceram. Apenas a floresta, o frio e o eco constante da sua respiração os acompanhavam. Quando chegaram a uma rocha coberta de líquen, Gabriel apontou para uma escotilha escondida no chão. A entrada para o tesouro da família estava ali, à espera deles como uma ferida aberta. Antes de prosseguirmos, permitam-me uma breve pausa. Se você chegou até aqui, provavelmente está tão surpreso quanto muitos ficaram ao ouvir a história de Alissa pela primeira vez. Conte-me de onde você está assistindo e se já teve a sensação de estar sendo observado. Sua contribuição ajuda mais pessoas a descobrirem histórias como esta, à medida que relatos quase silenciados continuam vindo à tona. Agora vamos continuar. Alissa se agachou ao lado da escotilha e notou que havia um leitor de impressões digitais empoeirado, o mesmo tipo de tecnologia que seu pai havia mencionado em relatórios antigos. Gabriel limpou a superfície com as costas da manga e assentiu. Ela colocou a mão no painel e um pequeno clique metálico quebrou o silêncio da floresta. O chão vibrou levemente e a escotilha se abriu para o lado, revelando uma escada de metal que descia para a escuridão. Um ar frio e estagnado vinha de dentro, misturado com o cheiro de ferrugem. Gabriel desceu primeiro, iluminando o caminho com uma pequena lanterna, enquanto Alissa o seguia, segurando a mochila com força. A descida era longa e estreita, as paredes de concreto manchadas de umidade e antigos símbolos técnicos pintados de vermelho. Lá embaixo, encontraram uma porta dupla com um lacre digital empoeirado. Alissa escaneou o dispositivo que Gabriel lhe dera e o sistema emitiu um bip agudo antes de destrancar. Lá dentro, o lugar parecia congelado no tempo. Mesas com pastas abertas, telas em branco e um gerador ainda funcionando com um zumbido fraco. Sobre uma mesa, havia um caderno preto com o nome Rowan gravado em letras douradas. O coração de Alissa batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Ela sabia que ali dentro estava o que seu pai quisera proteger e o que outros mataram para esconder. Ela abriu o caderno com cuidado, como se estivesse manuseando uma relíquia. As primeiras páginas estavam repletas de fórmulas, gráficos de DNA e diagramas de estruturas celulares. Em seguida vieram anotações pessoais,
nomes de funcionários, locais e datas de testes clínicos. Cada linha confirmava que seu pai havia trabalhado no programa como agente infiltrado, reunindo provas para expô-lo. Em uma das últimas páginas, havia uma instrução escrita em tinta azul. Se você ler isto, já saberá quem você é. Ative o protocolo de revelação. Alyssa ergueu os olhos e viu um terminal de controle no fundo do laboratório, com uma tela iluminada, aguardando um comando. Gabriel a observava em silêncio, como se também compreendesse o peso daquela decisão. Ela caminhou até o console, passando os dedos pelo painel empoeirado. O monitor exibia duas opções. Protocolo de Duizel, aquisição e protocolo de revelação. O destino de toda a sua vida estava contido nessas duas palavras. Alyssa respirou fundo e pensou em tudo o que havia perdido. Seu emprego, seu nome, sua liberdade. Até mesmo a versão inocente de seu próprio passado. O botão que escolhesse determinaria não apenas seu futuro, mas também o de todos que já haviam sido usados sem saber. Gabriel lhe disse que, se ativasse o protocolo revelação, não haveria volta. O sistema vazaria todos os arquivos, confidenciais para servidores internacionais e rastreadores, localizariam sua posição instantaneamente. Ela o olhou com uma calma que não sentia e respondeu com um simples aceno de cabeça. Por alguns segundos, o laboratório pareceu prender a respiração. Então seu dedo pressionou a opção Protocolo Revelação e a tela se iluminou com uma sequência de barras de progresso. O zumbido do gerador aumentou e as luzes de emergência acenderam uma a uma. Alyssa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma mistura de medo e alívio. Ela não era mais uma vítima. Agora era a prova viva do segredo que o mundo não podia ignorar. A transmissão começou a se espalhar pela rede de satélites, conectando canais criptografados com veículos de comunicação internacionais. Em poucos minutos, os arquivos foram replicados em servidores espelho, impossíveis de apagar. Nomes de cientistas, valores de contratos, relatos de mortes secretas. Tudo estava sendo exposto. Gabriel observava as telas com o rosto endurecido. Ele sabia que não havia volta. De fora vinham sons de motores e vozes, primeiro distantes, depois mais nítidos. Eles haviam sido localizados. Alyssa pegou a maleta com os discos rígidos restantes e a colocou dentro de um cofre, lacrando-o com sua impressão digital. Ela não estava tentando se salvar, apenas garantir que a verdade sobrevivesse a ela. Alarmes começaram a soar, e a energia oscilou. A tela exibiu a mensagem final. Transmissão concluída. Naquele instante, uma calma sinistra substituiu o pânico. Alyssa olhou para Gabriel e ambos entenderam que o silêncio que se seguiria seria o ruído mais alto do mundo. O primeiro estrondo fez o chão tremer. Era um helicóptero descendo na clareira. Gabriel desligou os faróis e os guiou em direção a uma saída lateral, um túnel que dava para a mata. Alyssa seguiu atrás dele, o eco dos motores vibrando em seu peito. Pela primeira vez desde o início de tudo, ela não corria por medo, mas com um propósito. Sabia que o sistema havia cumprido sua missão, que os dados estavam fora de seu controle e que, paradoxalmente, isso a libertava. O túnel cheirava a terra e umidade, e à medida que avançavam, a luz natural substituiu a artificial. Ao emergirem, as árvores os envolveram imediatamente. O céu quase invisível cintilava com os holofotes. Gabriel pegou seu braço e apontou para o norte, onde uma trilha estreita descia até um riacho. Eles não conseguem nos rastrear por satélite ali, disse ele com firmeza. Alyssa assentiu em silêncio, sentindo que sua respiração e o vento agora faziam parte do mesmo pulso. Eles pararam junto à água para recuperar o fôlego. Gabriel contemplou o horizonte e soltou um longo suspiro, como se tivesse acabado de se livrar de anos de peso invisível.
Disse a Alyssa que, a partir daquele momento, seu nome deixaria de constar nos registros oficiais. Ela teria que escolher entre permanecer oculta ou continuar a causa nas sombras. Ela ouviu em silêncio, observando o reflexo da água cintilar entre seus dedos. Era estranho pensar que, em menos de 24 horas, ela havia passado de analista invisível a uma ameaça global. Mas, no fundo, não sentia remorso. Apenas uma certeza: seu pai estaria orgulhoso. Ao longe, um eco metálico ressoou, sinal de que o complexo estava sendo invadido. Gabriel se levantou e disse que precisavam continuar caminhando antes que reforços chegassem. O mundo já sabia a verdade, mas a sobrevivência ainda era o assunto inacabado. Enquanto caminhavam penosamente pela lama, Alyssa percebeu que Gabriel mancava levemente. Olhando mais de perto, viu que a manga de sua camisa estava encharcada de sangue. Ele havia sido capturado durante a fuga sem dizer uma palavra. Ela tentou parar para ajudá-lo, mas ele insistiu em continuar, garantindo que poderiam cuidar dele depois. O ar cheirava a terra úmida e pólvora, uma mistura que lembrava as histórias que seu pai contava sobre sua juventude em missões militares. Alyssa sentia o passado da família alcançando por todos os lados, como uma herança que não podia rejeitar. A chuva se intensificou e a floresta se tornou um labirinto escuro e barulhento. Cada passo levantava água e folhas, e às vezes o trovão fazia seu corpo inteiro vibrar. Gabriel se apoiou nela sem pedir, como se o peso da verdade o esmagasse tanto quanto o ferimento. Apesar do medo, Alyssa não tinha intenção de desistir. Ela entendia que seu pai lhe havia deixado não apenas um segredo, mas uma missão. E essa missão não era mais sobre fugir, mas sobre sobreviver para manter a verdade viva. Chegaram a uma antiga estação abandonada no meio da floresta, com os trilhos cobertos de ervas daninhas e os vagões enferrujados. O lugar parecia esquecido, mas em uma das paredes havia uma marca recente, uma seta pintada com giz branco. Gabriel a reconheceu. Era um sinal usado por antigos contatos do programa, pessoas que desertaram ao descobrirem o que o projeto havia se tornado. Entraram em uma sala lateral, onde havia cobertores, garrafas de água e um kit de primeiros socorros. Alyssa limpou o ferimento de Gabriel com o que encontrou, enquanto ele tentava se manter acordado. O silêncio entre eles era quase respeitoso. Não havia necessidade de palavras. Lá fora, o vento sacudia o telhado de zinco, e a cada rangido ela pensava que alguém os havia encontrado. Mas não. Pela primeira vez em horas, o perigo parecia ter passado, restando apenas o cansaço e a tensão acumulada. Alyssa respirou fundo e pensou que, mesmo que tudo desmoronasse, a mensagem de seu pai já havia cumprido seu propósito. Gabriel conseguiu dormir por algumas horas, e Alyssa aproveitou a oportunidade para examinar o dispositivo que ele lhe dera. Era um pendrive criptografado com acesso aos servidores onde os arquivos do projeto estavam sendo replicados. Entre as pastas, ela encontrou algo que a deixou arrepiada, um registro de fotografias suas, tiradas desde a adolescência, em vários lugares, até mesmo dentro de sua própria casa. Cada movimento, cada mudança de direção, havia sido monitorado por anos. O documento final tinha um título em letras maiúsculas: Ativo biológico, Alyssa Rowan, nível de prioridade alfa. Ela sentiu um vazio no peito, uma mistura de indignação e vertigem. Fechou o dispositivo e o guardou no bolso interno do casaco. Pela primeira vez, ela entendeu que sua vida nunca lhe pertencera de verdade, e que agora, ao revelar o segredo, finalmente a recuperara. Liberdade não era a ausência de perigo, era saber que, mesmo sendo perseguida, não poderia mais ser manipulada. Ao cair da noite, Gabriel acordou com febre alta e respiração ofegante. Alyssa procurou antibióticos nos suprimentos, mas a maioria estava vencida.
Sem outras opções, sentou-se ao lado dele e tentou mantê-lo consciente, conversando sobre coisas do dia a dia. A vizinhança, sua cafeteria favorita, o som das persianas todas as manhãs. Era sua maneira de trazê-lo de volta, de lembrá-lo de que ainda havia um mundo além da escuridão. Gabriel sorriu fracamente e sussurrou que não se arrependia de tê-la ajudado, que seu pai tinha razão em confiar nela. Aquelas palavras a desarmaram. Alissa sentiu um nó na garganta, uma gratidão silenciosa por aquele homem que arriscara tudo para cumprir uma promessa. Quando ele fechou os olhos, ela segurou sua mão por um instante, sabendo que, mesmo que ele não acordasse novamente, seu sacrifício não teria sido em vão. Lá fora, o vento soprava mais suave, como se a floresta reconhecesse a quietude do dever cumprido. A noite caiu novamente, e Alissa acendeu uma pequena fogueira com pedaços de madeira úmida. A fumaça subia lentamente, e o calor mal era suficiente para mantê-la acordada. Ela olhou para Gabriel, pálido e enrolado no cobertor, e pensou que, no fundo, ambos eram produtos de um sistema que transformava pessoas em ferramentas. A diferença era que ele havia escolhido se rebelar. O silêncio era quebrado apenas pelo crepitar da fogueira e pelo chamado distante de algum animal noturno. Alissa abriu o caderno do pai e começou a escrever novas anotações no final, registrando tudo o que havia acontecido desde o amanhecer anterior. Ela sabia que, se alguém encontrasse aquele diário, teria que entender não apenas o segredo científico, mas também a história humana por trás dele. Cada palavra era uma forma de resistência, uma maneira de trazer sentido de volta ao caos. Quando terminou, fechou cuidadosamente o caderno e o guardou dentro do casaco de Gabriel. Era sua maneira de garantir que a verdade nunca se perdesse completamente, mesmo que ela não sobrevivesse. Horas se passaram antes que ela ouvisse o som de motores à distância. Não eram helicópteros nem veículos militares, mas carros comuns. Alissa apagou a fogueira e espiou por uma fresta nas tábuas quebradas da parede. 3 pessoas se aproximavam com lanternas, movendo-se cautelosamente. Uma delas ergueu a mão em um gesto de paz e a chamou pelo nome. Ela reconheceu a voz. Era um dos antigos colegas de seu pai, um homem chamado Harris que havia desaparecido anos antes. Alissa hesitou por alguns segundos, até que o homem exibiu um emblema antigo, o mesmo símbolo que seu pai usava em documentos de segurança. Ela recuou cautelosamente, mantendo uma distância segura. Harris explicou que havia outros como ela, pessoas que haviam escapado do programa e agora tentavam desvendar a verdade do lado de fora. Pela primeira vez, Alissa sentiu que não estava sozinha nessa luta. Harris e os outros a ajudaram a levar Gabriel para um dos veículos. Sua respiração era superficial, mas ainda presente. Durante o trajeto, contaram-lhe que os arquivos vazados haviam causado um colapso em diversas agências e empresas, e que a mídia estava inundada de vazamentos cruzados. O mundo começava a fazer perguntas, embora ninguém ainda tivesse respostas completas. Alissa ouviu em silêncio, observando a paisagem noturna passar pela janela. As manchetes a transformaram em uma figura misteriosa, uma espécie de denunciante anônima e sem rosto. Mas ela sabia que não buscava fama ou justiça imediata. Apenas queria que a verdade sobrevivesse. Harris a levou até um abrigo improvisado nos arredores de uma pequena cidade litorânea, onde outros sobreviventes trabalhavam em laptops. Todos ali pareciam ter uma história semelhante. Vidas apagadas, nomes falsos, segredos tatuados em suas almas. Alissa entendeu então que sua história era apenas uma entre muitas. Nos dias seguintes, o abrigo fervilhava de atividade constante. Chegavam novos dados, depoimentos, registros antigos que coincidiam com os relatórios que seu pai guardava. Gabriel, embora ainda fraco, conseguiu acordar e se comunicar o suficiente para confirmar detalhes técnicos do programa.
Sua experiência militar ajudou os outros a compreender a dimensão do acobertamento. Alissa trabalhava incansavelmente, classificando arquivos e redigindo resumos que poderiam ser usados por jornalistas e organizações internacionais. Às vezes, ela contemplava o mar através de uma pequena janela, imaginando se seu pai algum dia imaginara que tudo aquilo viria à tona. O ar salgado a fazia lembrar da infância, quando ele a levava para pescar aos domingos, naqueles tempos em que a vida ainda parecia simples. Agora, cada nascer do sol era um lembrete de que não havia volta quando se escolhia a verdade. Transparência, ela compreendia, não era um destino. Era um fardo que precisava ser carregado dia após dia. Certa manhã, enquanto revisava um novo lote de arquivos, Alissa encontrou uma gravação de áudio escondida. Ao reproduzi-la, a voz de seu pai preencheu a sala. Era uma mensagem que parecia ter sido gravada pouco antes de sua morte. Ele falava calmamente, quase como se soubesse que ela o ouviria naquele momento. Se você está ouvindo isso, significa que conseguiu fazer o que eu não consegui. Não deixe que a convençam a ficar em silêncio. O silêncio é a ferramenta favorita do poder, dizia a voz. Alissa ficou imóvel, com as mãos apoiadas na mesa. As palavras ressoaram mais como uma despedida do que como uma instrução. Ela sentiu uma mistura de orgulho e profunda tristeza, porque aquele tom sereno era exatamente o mesmo que se lembrava da infância. Quando a gravação terminou, ela ficou sentada por um longo tempo, deixando o eco se dissipar. Era como se seu pai, de algum lugar que não pertencia mais ao tempo, estivesse guiando cada uma de suas decisões. Naquela tarde, ela se reuniu com Harris e os outros para coordenar a divulgação dos documentos finais. O clima era tenso. Eles sabiam que quanto mais revelassem, mais perigosa a situação se tornaria. Alguns sugeriram interromper a divulgação até encontrarem proteção internacional, mas Alissa recusou. Disse que não havia risco maior do que voltar ao silêncio. Suas palavras foram firmes, e o grupo a olhou com respeito. Ela não era mais a mulher assustada que acordara naquela manhã, mas alguém que havia compreendido o preço da verdade. Harris assentiu e ativou os protocolos de segurança para replicar as informações de forma descentralizada. Lá fora, o céu começava a se cobrir com nuvens densas que prenunciavam uma tempestade. Alissa contemplou o horizonte cinzento e pensou que, às vezes, as tempestades não destroem, mas purificam. E que talvez, pela primeira vez, o mundo estivesse pronto para ver o que se escondia por trás das sombras. A tempestade batia com força nas janelas, e o som do vento parecia um lembrete constante de tudo o que haviam enfrentado. Alissa tentou dormir, mas as imagens dos últimos dias continuavam se repetindo em sua mente como um ciclo interminável. A mensagem do pai, a perseguição, a escolha do protocolo. Ele achava difícil acreditar que tão pouco tempo havia passado desde aquela manhã em que uma batida na porta mudou seu destino. Ela olhou para o seu reflexo no vidro embaçado. Parecia outra pessoa, mais magra, mais firme, mais real. Sobre a mesa, o caderno de seu pai ainda estava aberto, e uma frase que ele havia escrito muitos anos antes chamou sua atenção. A coragem não é medida pelo medo que você sente, mas pelo que você faz com ele. Alissa passou os dedos sobre aquela linha, como se pudesse tocá-la novamente. Ela sentiu uma estranha calma, uma mistura de gratidão e vazio. Lá fora, o trovão começou a diminuir, e o abrigo, enfim, pareceu respirar em silêncio. Quando o cansaço a venceu, ela compreendeu que a paz não era a ausência de ruído, mas sim poder dormir sabendo que não precisava mais se esconder. O amanhecer trouxe um ar mais puro, e o abrigo, embora modesto, parecia ter resistido à tempestade ileso. Alissa saiu,
com um cobertor sobre os ombros, observando o sol romper as nuvens. O mar ainda estava agitado, mas havia um novo brilho em sua superfície, como se a natureza também estivesse celebrando uma espécie de libertação. Harry se aproximou com uma garrafa térmica de café e lhe contou que as notícias relatavam demissões em massa no governo. Aparentemente, o vazamento havia desencadeado uma onda de pânico institucional que ninguém conseguia controlar. Alyssa ouviu em silêncio, sem satisfação ou culpa. Ela sabia que cada demissão era resultado de vidas arruinadas e verdades ocultas. Gabriel ainda estava se recuperando, mas estável, e isso lhe dava uma calma diferente, mais humana do que estratégica. O cheiro de sal e metal ainda pairava no ar, lembrando-a de quão recente tudo aquilo era. Enquanto tomava um gole do café quente, ela compreendeu que a verdade não a havia livrado do medo, mas havia restaurado sua dignidade. E naquele momento, isso bastava. Os dias se passaram e o abrigo começou a se transformar numa espécie de centro de informações improvisado. Chegaram declarações de jornalistas, advogados e organizações que buscavam validar os documentos vazados. Alyssa trabalhava até tarde da noite, verificando dados e cruzando informações em arquivos, consciente de que cada erro poderia colocar vidas em risco. Ela não buscava os holofotes, apenas consistência. As pessoas do grupo a viam como uma figura central, mas ela se sentia simplesmente como alguém que havia feito o inevitável. Às vezes, quando o cansaço a vencia, ela contemplava o mar pela pequena janela do seu quarto, tentando se lembrar de como era viver sem medo. Os dias tinham um novo ritmo, marcado por teclas digitadas, mensagens criptografadas e sussurros de esperança. A linha entre o público e o privado se tornava cada vez mais tênue a cada amanhecer, e embora soubesse que a perseguição poderia recomeçar a qualquer momento, Alyssa não se sentia mais uma fugitiva. Ela era, finalmente, a dona da sua própria história. O impacto do vazamento começou a ser sentido muito além dos muros do abrigo. Veículos de imprensa internacionais cobriram o caso com cautela, enquanto especialistas debatiam ética, biotecnologia e direitos humanos. Alyssa acompanhava as manchetes com uma mistura de incredulidade e alívio. O mundo finalmente estava se olhando no espelho. No entanto, também circulavam rumores de desaparecimentos de jornalistas e cientistas que tentaram se manifestar. O poder ainda movia suas peças, só que agora o fazia à luz do dia. Harris insistia em manter a rede segura e em alternar os locais, mas Alyssa não queria voltar a se esconder. "Não tem volta agora", disse ela a ele certa noite, enquanto observavam as chamas refletidas nas telas iluminadas. Sua voz era firme, não desafiadora, mas consciente. Ela entendia que a transparência também podia custar vidas, mas se havia aprendido alguma coisa, era que o medo só cresce quando é alimentado pelo silêncio. Com o passar das semanas, começaram a chegar mensagens de pessoas que diziam ter participado do programa sem saber. Algumas contavam histórias de doenças inexplicáveis, outras de parentes desaparecidos. Alyssa respondia a cada uma pacientemente, tentando oferecer orientação e informações para as investigações. O que antes fora um refúgio, agora se assemelhava a uma rede de apoio. As paredes estavam cobertas de mapas, nomes, datas e fotografias. Gabriel, já recuperado, ajudava na coordenação e na segurança, sempre com a calma pragmática de quem já havia sobrevivido a muitas missões impossíveis. Havia um respeito silencioso entre eles, sem promessas ou palavras desnecessárias. Às vezes, quando a tensão se tornava insuportável, compartilhavam um café no corredor, contemplando o mar em silêncio. Não precisavam. Ambos sabiam que seu vínculo fora forjado pela sobrevivência e pela verdade. E nessa compreensão, havia uma paz serena. As semanas seguintes testaram a resiliência de todos.
O abrigo começou a receber ameaças anônimas, e-mails criptografados com avisos e localizações falsas para confundi-los. Harris reforçou a segurança digital, mas Alyssa sabia que o verdadeiro perigo vinha não só de fora, mas também do esgotamento interno. Havia noites em que os voluntários discutiam, sobrecarregados pela pressão e pelo medo constante. Ela tentava manter a calma, lembrando-os de que cada linha publicada era um passo a mais rumo à liberdade coletiva. Gabriel, ainda frágil, servia de mediador, lembrando-os de que já haviam sobrevivido a situações piores. Essa mistura de tensão e propósito mantinha o grupo unido, embora ninguém dormisse bem. Alyssa carregava no bolso uma pequena cruz de madeira que havia pertencido a seu pai. Ela não era religiosa, mas a cruz servia como uma âncora emocional. Cada vez que a tocava, sentia a presença dele, incentivando-a a não desistir. A fé, pensou ela, nem sempre se manifesta na forma de crença. Às vezes é simplesmente seguir em frente quando ninguém mais consegue. Certa manhã, enquanto revisava relatórios vazados de outro país, Alyssa percebeu um padrão que nunca havia notado antes. Certos documentos estavam sendo alterados digitalmente em tempo real, como se alguém estivesse tentando desviar a atenção ou confundir as fontes. Ela alertou Harris, e juntos, rastrearam a atividade até um servidor governamental comprometido. A descoberta confirmou suas suspeitas. As mesmas agências que haviam exposto estavam agora tentando reescrever a história antes que ela fosse registrada para sempre. Essa revelação acendeu uma nova urgência dentro do grupo. Não se tratava mais apenas de expor irregularidades, mas de preservar a memória antes que pudesse ser manipulada. Alyssa organizou turnos para a vigilância digital e fez cópias físicas de todas as informações. Ela sabia que aqueles no poder sempre encontravam maneiras de camuflar a verdade, mas também que o tempo poderia estar a seu favor se agissem rapidamente. Cada arquivo salvo era uma vitória silenciosa, e naquele ritmo frenético, a esperança tornou-se tão essencial quanto o ar. O amanhecer daquele dia chegou banhado por uma luz amarelada, daquelas que costumam preceder grandes mudanças. Alyssa não dormira bem nas últimas 3 noites, checando backups e garantindo que cada dado tivesse pelo menos 3 cópias em diferentes continentes. Gabriel cuidava da comunicação e Harris conversava com um jornalista que prometera publicar a história completa, sem filtros. O abrigo havia se transformado em uma base de resistência, pequena, mas imparável. Alyssa olhou ao redor e viu rostos cansados, sim, mas determinados. Aquela combinação de exaustão e propósito era o sinal de que algo novo estava nascendo. De repente, um dos monitores exibiu uma mensagem criptografada. O mundo está ouvindo. Ninguém sabia quem a enviara, mas todos entendiam seu significado. Alyssa sorriu pela primeira vez em semanas. Um gesto breve, mas sincero. Talvez, pensou ela, a verdade não precisasse de heróis, mas de pessoas comuns que se recusassem a ignorá-la. Naquela noite, o grupo ligou um rádio antigo que mal captava sinal e ouviu diferentes veículos de comunicação do mundo todo noticiando o caso Rowan. Não se falava mais de conspirações ou teorias, mas de evidências, nomes e responsabilidades. O boato havia se tornado prova. Alguns choravam, outros riam em silêncio, sem saber se aquilo era um triunfo ou uma condenação. Gabriel, em voz baixa, disse que tudo o que restava era suportar as consequências. Alyssa não respondeu, apenas observou a chama da vela sobre a mesa tremeluzir. Ela entendia que revelar a verdade não era o fim, mas o início de outra batalha. A batalha para mantê-la viva. Os poderosos tentariam desacreditá-la, inventar versões, apagar o que haviam conquistado. Mas enquanto houvesse alguém disposto a se lembrar, o segredo não poderia ser enterrado novamente.
E naquela noite, em 1900 meio à estática, Alyssa se sentiu mais livre do que nunca. Os dias seguintes foram um turbilhão de notícias, vazamentos e reações oficiais. Governos inteiros entraram em crise. Comissões de inquérito foram formadas e até os veículos de comunicação mais céticos tiveram que reconhecer a magnitude do caso. O nome de Alyssa ainda não aparecia publicamente, mas sua história se espalhou como uma sombra reconhecível entre aqueles que sabiam ler nas entrelinhas. Alguns a chamavam de a mulher invisível, outros simplesmente de a fonte. Alyssa observava tudo à distância, sem se sentir protagonista de nada. Apenas mais uma peça em um quebra-cabeça que levou décadas para ser montado. Cada vez que via uma reportagem, pensava em seu pai e em como ele teria reagido ao ver que seu legado finalmente cumprira seu propósito. O mundo não estava mais seguro, mas estava um pouco mais consciente. Essa era a única vitória possível. E embora continuasse a viver com cautela, ela não sentia mais medo do amanhã. Em vez disso, sentia um orgulho silencioso que não precisava de testemunhas. Numa tarde cinzenta, Alyssa e Gabriel caminhavam pela costa, longe do abrigo. O ar tinha aquele cheiro salgado e eletrizante dos dias que antecediam uma tempestade. Tinham passado tanto tempo correndo que andar sem olhar para trás parecia quase antinatural. Ele perguntou-lhe se alguma vez pensara em recomeçar, com outro nome, noutro lugar. Ela respondeu que não queria esconder-se novamente atrás de uma identidade falsa. Prefiro viver sendo quem sou, mesmo que ninguém se lembre, disse ela calmamente. Gabriel assentiu e atirou uma pedra ao mar. O som do mergulho foi como um encerramento necessário, uma espécie de despedida silenciosa do passado. Caminharam um pouco sem dizer uma palavra, deixando o vento servir de intérprete entre os seus pensamentos. Alyssa compreendeu então que o silêncio, quando não imposto, também pode ser liberdade. Naquela noite, de volta ao abrigo, encontraram o grupo reunido em frente a uma transmissão ao vivo. Um apresentador falava de novas revelações. Experimentos haviam sido confirmados em diversos países, com nomes e locais específicos. As evidências eram irrefutáveis. O rosto de Harris estava iluminado pela tela e seus olhos marejados refletiam alívio. Pela primeira vez, a verdade não estava em suas mãos. Pertencia ao mundo. Alyssa sentiu um enorme peso sair de seu peito, uma mistura de exaustão e satisfação. Todo o medo, as noites em claro, as perdas, pareciam convergir naquele instante. O sacrifício de seu pai não havia sido em vão. Gabriel colocou a mão em seu ombro, e ela não se moveu. Foi um pequeno gesto, mas continha mais gratidão do que 1000 palavras. O grupo decidiu se dispersar depois daquela noite. Eles haviam cumprido sua missão principal, e agora cada um precisava encontrar seu próprio caminho. Alguns planejavam voltar para suas famílias, outros, como Harris, continuariam colaborando de novos locais. Alyssa e Gabriel concordaram em ficar mais alguns dias, certificando-se de destruir tudo que pudesse incriminá-los. Enquanto queimavam documentos antigos em um barril, faíscas voavam para o céu, como se carregassem mensagens invisíveis. O fogo crepitava com um som hipnótico, e Alyssa se lembrou da primeira vez que viu algo queimar. A vela na mesa de seu pai quando era criança. Havia algo de poético, embora ela evitasse pensar nesses termos, no fato de o final daquela história também estar sendo escrito no fogo. O vento soprava forte, mas não conseguia extinguir as chamas. E quando o último pedaço de papel foi consumido, ela soube que também estava se despedindo de si mesma. Quando o abrigo ficou vazio, o silêncio assumiu uma nova forma. Não era mais uma ameaça, mas um alívio. Alyssa arrumou uma pequena mochila com o essencial e colocou o caderno do pai dentro. Gabriel a observava da porta, encostado no batente,
com a expressão de quem já tinha visto demais para temer qualquer coisa. Ele perguntou para onde ela ia, e ela sorriu levemente antes de responder. Para qualquer lugar onde a verdade ainda faça sentido. Ela não precisava de um destino, apenas de movimento. Ele se ofereceu para acompanhá-la, mas Alyssa balançou a cabeça negativamente. Ela sabia que cada um tinha que seguir seu próprio caminho, e o dele não podia estar atrelado ao dela. Eles se abraçaram em silêncio, um gesto breve, mas sincero. Depois, ela lançou um último olhar para o abrigo, para as paredes que testemunharam seu renascimento. E com um passo determinado, ela se afastou pela trilha que levava ao penhasco, deixando para trás tudo o que um dia fora medo. Ao amanhecer, ela caminhava sozinha pela praia, o vento chicoteando seus cabelos e o murmúrio constante das ondas como única companhia. Cada passo era uma confirmação de que ainda estava viva e que viver, em seu caso, era um ato político. Tirou o caderno do bolso e o abriu na última página escrita por seu pai. Abaixo da caligrafia dele, acrescentou uma nova linha. O silêncio é mais poderoso quando escolhe falar. Então, fechou o caderno e o apertou contra o peito, como se pudesse ouvir o eco de um antigo batimento cardíaco. O mar cintilava com uma luz dourada, quase transparente. Alyssa ergueu os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, respirou sem medo. O ar tinha gosto de fins, mas também de começos. E embora o mundo permanecesse incerto, ela sabia que havia cumprido sua parte. A verdade, pensou, não era mais seu fardo, era sua herança. Os meses seguintes transcorreram com uma calma que parecia quase irreal. Alyssa se estabeleceu em uma pequena cidade litorânea sob um nome diferente, mas sem se esconder completamente. Ela trabalhava auxiliando organizações que investigavam crimes corporativos e fornecia consultoria anônima a jornalistas que buscavam entender os arquivos vazados. Não havia glamour nem reconhecimento, apenas propósito. De tempos em tempos, ela recebia e-mails criptografados de Harris, informando-a de que o caso estava se expandindo, que cada novo documento revelava mais uma camada da conspiração. Gabriel, segundo essas mensagens, havia decidido voltar ao exterior para trabalhar em missões humanitárias. Alyssa sorriu ao lê-las. Ela sabia que aquele homem não conseguiria viver de outra forma. Sua vida atual era simples. Nasceres do sol à beira-mar, tardes tranquilas de trabalho e noites em que a lembrança do pai vinha sem dor. O medo havia parado de assombrá-la. Agora, ela era acompanhada apenas pela consciência tranquila de ter feito a coisa certa. E isso, em um mundo como o dela, já era uma forma de vitória. Se você também chegou a este ponto, reserve um momento para refletir sobre o que a verdade significa em sua própria vida. Às vezes, não se trata de conspirações ou segredos, mas de ter a coragem de encarar a dor. Conte-me de onde você vem com essa história e se alguma vez sentiu que contar a verdade mudou algo para você. Sua mensagem pode inspirar alguém que permanece em silêncio hoje. Enquanto isso, Alyssa se aproximou do penhasco no final da tarde e observou o sol se pôr no horizonte. O mar rugia calmamente, um lembrete de tudo o que sobrevive, mesmo quando ninguém pronuncia seu nome. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez, não pensou em fugir ou se esconder. Simplesmente respirou, certa de que a história não era mais apenas dela, mas pertencia a todos aqueles que ainda ousam ouvi-la. Naquela noite, a cidade estava envolta em um silêncio sereno, quebrado apenas pelo som do mar batendo suavemente nas rochas. Alyssa acendeu um abajur na pequena mesa de sua casa e revisou as últimas notícias dos jornalistas com quem colaborava. As manchetes falavam de julgamentos, confissões e renúncias políticas.
Nada disso a encheu de euforia, apenas uma sensação de alívio, como quando uma ferida finalmente cicatriza. Ela deixou o laptop de lado e abriu um caderno novo. Na primeira página, escreveu: "O que herdamos nem sempre são bens materiais. Às vezes, são verdades que precisam ser ditas." Aquela frase soava mais como uma promessa do que uma reflexão. Lá fora, a lua iluminava o horizonte e, por um instante, Alyssa imaginou seu pai a observando dali. Não havia mais culpa nem dor. Apenas uma conexão silenciosa com o homem que lhe ensinou que a verdade, embora tardia, sempre encontra o seu caminho. E nesse pensamento, ela encontrou algo que não esperava: paz. No dia seguinte, Alyssa caminhou até o cais com o caderno do pai na mão. O céu estava limpo e uma brisa suave agitava as bandeiras dos barcos ancorados. Ela sentou-se na beira da prancha e abriu o caderno. Leu algumas páginas e sorriu. As palavras ainda tinham poder, mesmo depois de tudo. Então, arrancou uma folha, dobrou-a cuidadosamente e a jogou no mar. O papel flutuou por alguns segundos antes de afundar lentamente, levando consigo uma parte de tudo o que ela havia vivido. Alyssa observou-o desaparecer, sentindo que aquele gesto era uma despedida simbólica, um adeus que já não doía. A água salpicou levemente, e aquela gota fria em seu rosto a trouxe de volta ao presente. Caminhou para casa devagar, com o sol às suas costas, certa de que, embora o mundo continuasse mudando, ela não precisava mais fugir do passado. Ela o havia enfrentado, contado sua história e, acima de tudo, sobrevivido a ele. Passaram-se mais alguns meses e a história começou a desaparecer dos meios de comunicação, substituída por novas crises e manchetes. Alyssa sabia que era assim que o mundo funcionava. O urgente suplantava o importante. Mas isso não a incomodava. O trabalho essencial estava feito. De vez em quando, recebia mensagens de pessoas que tinham lido trechos dos arquivos e diziam que se sentiam menos sozinhas. Essas mensagens eram o seu verdadeiro reconhecimento. Na aldeia, as pessoas a conheciam apenas como a mulher tranquila que tomava café à beira-mar todas as manhãs. Ninguém imaginava que ela tivesse desafiado o maior poder do país. E ela gostava disso. O anonimato era, enfim, um refúgio escolhido. Às vezes, ela se perguntava o que teria acontecido com a sua vida se tivesse ignorado aquela batida na porta naquela manhã. Mas quando olhava para o horizonte, compreendia que, embora tudo tivesse começado com medo, terminara com um propósito. Certa tarde, enquanto organizava alguns papéis antigos, Alyssa encontrou o cartão de metal que Gabriel lhe dera no início da fuga. Segurou-o por alguns segundos, recordando cada momento que compartilharam. A fuga, a floresta, as noites. Em claro, as decisões impossíveis. Não sabia se o veria novamente, mas compreendia que sua jornada fora necessária. Decidiu enterrá-lo junto ao penhasco, sob uma rocha lisa onde o mar se chocava contra a costa. Esse gesto, pensou, era sua maneira de fechar o ciclo. Não precisava de provas materiais do que acontecera. A memória bastava. Conforme a areia cobria o metal, sentiu uma mistura de alívio e melancolia. Não chorou, apenas respirou fundo, deixando o vento bagunçar seus cabelos. Ao longe, o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de um laranja profundo. Era a mesma cor do nascer do sol que vira depois de revelar a verdade. A mesma cor que, sem que ela soubesse, lhe devolvera a vida. Naquela noite, Alyssa acendeu uma vela na mesa de jantar e colocou ao lado uma fotografia antiga do pai, a mesma que ela havia resgatado do abrigo. Seu rosto sereno, com aquele sorriso contido, parecia contemplá-la através do tempo. Ele falou com ela em voz baixa, agradecendo-lhe por não ter desistido,
por ter deixado as pistas que guiaram todo o seu caminho. Era estranho, pensou ela, como o amor verdadeiro às vezes se manifesta como um aviso. Lá fora, o vento soprava com o mesmo ritmo daquelas noites em que ele costumava lhe contar histórias de justiça e dever. Pela primeira vez, aquelas palavras não soavam idealistas, mas possíveis. Ela apagou a vela e deixou a fumaça subir, formando uma espiral que se dissipou no ar. Percebeu que não precisava mais de respostas. O passado encontrara seu lugar e, com ele, sua própria paz interior. Alissa sorriu levemente, consciente de que seu silêncio agora também contava uma história. No dia seguinte, o mar estava calmo, quase imóvel. Alissa levantou-se cedo e caminhou descalça na areia úmida, apreciando a textura fresca sob os pés. O céu estava limpo e o ar cheirava a sal e liberdade. Sentou-se numa pedra e ali permaneceu por um longo tempo, contemplando o horizonte sem pressa. Pela primeira vez, não pensou no passado nem no futuro, mas simplesmente em estar viva. As ondas quebravam suavemente, e cada uma parecia dizer-lhe que o mundo continuava girando, que a vida sempre encontrava um jeito de renascer. Fechou os olhos e deixou o vento envolvê-la. Era um silêncio diferente. Não o que assusta, mas o que cura. Quando os abriu, sorriu serenamente. Sobrevivera à escuridão, e agora a luz já não a assustava. Com o passar dos dias, a rotina de Alissa tornou-se previsível, quase terapêutica. Ela acordava cedo, caminhava pela praia e passava horas escrevendo em um caderno novo, tentando expressar em palavras tudo o que havia vivenciado. Não para publicar nada, mas para se lembrar de que as histórias verdadeiras não precisam de testemunhas para serem válidas. Cada página era uma conversa consigo mesma, uma forma de reconciliar seu passado com o presente pacífico que havia conquistado. Às vezes, o toque do telefone a interrompia, mas ela quase nunca atendia. Não por medo, mas porque aprendera que nem todas as respostas merecem ser ouvidas. Ela vivia com pouco, comia com simplicidade e encontrara na solidão uma espécie de companhia indolor. Alissa entendia que o mundo poderia esquecer seu nome, mas não o que ela havia libertado. A verdade, embora distorcida pelo tempo, sempre encontra uma brecha por onde vazar. E enquanto o mar continuava a repetir sua linguagem eterna, ela compreendia que, no fim, havia conquistado algo que ninguém poderia lhe tirar: sua própria voz. Naquela noite, o céu se iluminou com estrelas claras e brilhantes como ela não as via há muito tempo. Alissa sentou-se na areia e contemplou o horizonte, onde o mar e a escuridão se fundiam perfeitamente. Pensou em tudo o que havia perdido e em tudo o que restava, e compreendeu que a sobrevivência também é uma forma de amor. Tirou um pequeno pedaço de papel do bolso, o último bilhete de seu pai, e o deixou voar ao vento. O pedaço flutuou, girando, refletindo o luar por um instante antes de desaparecer. Ela sorriu, sabendo que não havia um final perfeito, apenas continuidade. Amanhã o mar voltaria, o vento voltaria, e talvez alguém, em algum lugar, se lembrasse de sua história ou aprendesse com ela. E se não, não importava. O silêncio não seria mais uma imposição, mas uma escolha. Alissa fechou os olhos, respirou fundo e deixou a noite abraçá-la. Pela primeira vez em anos, não sentiu medo, nem raiva, nem dúvida. Apenas paz.